Bem-vindos e bem-vindas, estou começando com vocês agora a nossa tiragem tradicional de tarô. Essa tiragem é destinada a um conselho semanal através das cartas de tarô e ela costumava ser feita na plataforma aqui do lado, que é o Instagram, tá bom? Agora eu estou migrando esse conteúdo aqui para o YouTube, vou mostrar para vocês como que vai funcionar. Também quero convidar vocês para curtirem o vídeo, tá? Se essas mensagens ressoarem para vocês de alguma maneira e também para se inscreverem no canal, lembrando que o feedback, inclusive nos comentários, é muito importante para mim, tá bom? Gente, nesse momento a ideia é que vocês visualizem, né, escolham uma dessas pedras, tá? Embaixo de cada uma delas vai ter um arcano maior e um arcano menor, sendo que a combinação desses arcanos vai dar uma mensagem para o momento e a semana de vocês, tá bom? Vou dar um breve momento para vocês fazerem essa seleção, tá bom? Sendo a opção 1, 2 e 3. Se vocês precisarem de mais tempo, vou pedir para vocês pausarem o vídeo e de fato tentarem se conectar aí com essas pedras para tentar receber a mensagem da melhor maneira possível, tá bom? Então, agora eu vou começar trazendo as respostas dessas cartas. Gente, a primeira opção que tá embaixo dessa pedra, aqui a gente tem, vou mostrar para vocês quais são as cartas. A gente tem a carta da temperança, tá bom? Aqui a carta da temperança. Junto com ela vem também um valete de paus, tá? As pessoas que tiraram essa combinação de cartas, a semana, o momento, na verdade, tem muito a ver com cura de alguma coisa. A carta da temperança é uma carta que fala de alquimia, ela fala de transformar alguma coisa que não tá legal na gente em algo melhor. E quase sempre essa carta, ela também trata de uma harmonia nos relacionamentos. Se vocês escolheram essa primeira combinação, é muito possível que a semana de vocês seja permeada por encontros, né? Conversas, reconciliações, um momento para curar relacionamentos, um momento talvez para iniciar parcerias, para iniciar relações ou fortalecer relações, né? Claro que o valete de paus, muitas vezes ele está associado a alguns movimentos ainda iniciais que a gente tem nos relacionamentos. A gente ainda trabalha assim num nível de uma certa impulsividade nas relações com as pessoas, tá bom? Mas aqui a gente tem uma combinação que quase sempre tem a ver com fortalecimento de relacionamento, fortalecimento de parceria. Claro que essa carta, ela não tem só a ver com relacionamento, tá bom? A carta da temperança, ela também tá falando da gente curar alguma coisa na gente, mas quase sempre os encontros com as pessoas funcionam como um combustível, como um catalisador para que a gente também consiga curar coisas dentro de nós, tá bom? Vocês veem que como vem junto também esse valete de paus, o valete, ele é uma carta muito primária, muito inicial, né? De todas as figuras da corte, que a gente tem reis, rainhas, cavaleiro, valete, o valete é a carta mais baixa, por assim dizer, tá bom? Então aqui a gente também tá falando de um momento para trabalhar uma cura interna, tá? Curar coisas dentro de nós. O único perigo dessa combinação é que às vezes a gente tem uma semana muito permeada para curar relacionamentos e estar entre pessoas. É sim um bom momento para estar entre pessoas, para promover trocas, promover conversas, né? Se reconciliar ou até iniciar algum tipo de relacionamento, lembrando que pode ser afetivo ou às vezes é um relacionamento profissional, ou ainda vindo junto com o valete de paus, talvez tem alguma coisa a ver com algo que você quer começar e a sua associação com outras pessoas seja uma associação efetiva ou simplesmente se aconselhar com outras pessoas, estar junto de pessoas que te fortalecem, pode ser algo que tem muito a ver para este momento que você está vivendo agora, tá bom? Claro que essa combinação, então, como a gente tem um valete, que é uma das cartas mais baixas ali, uma figura da corte baixa, né, por assim dizer, a gente corre um pouco de risco de manter relações muito saudáveis, mas com um certo custo. Então a gente vai ter que ter uma certa atenção para também não querer cumprir demais expectativas que outras pessoas colocam na gente, por exemplo, né? Ou deixar de lado algum desejo pessoal só para não desapontar outras pessoas. Então a carta da temperança, bem colocada, é uma carta em que a gente trabalha os nossos relacionamentos, trabalha essas parcerias, né? Tenta equilibrar até diferentes áreas das nossas vidas, mas de novo, também não deixando de lado os nossos desejos, as nossas vontades pessoais, tá bom? Essa semana, então, pode ter, sim, muito a ver com criar relações bacanas, seja ver amigos, seja firmar relações profissionais, seja simplesmente ter mais conversas a nível dos nossos relacionamentos, ser mais transparente nos nossos relacionamentos também, sendo que essa transparência pode servir até para fortalecer muitas relações, mas também não deixar de lado ideias que nós temos, né, a nossa própria individualidade, a nossa própria criatividade, só para simplesmente agradar outras pessoas, tá bom? Então, essa é a mensagem do momento para vocês que tiraram aqui essa primeira pedrinha, tá bom?
A segunda opção, a gente tinha ela embaixo dessa pedra aqui, tá? Vou mostrar pra vocês quais são as cartas. Aqui a gente tem a carta do enforcado, tá? Do pendurado. Vocês veem que tá vindo junto com o cavaleiro de ouros, tá bom? A carta do enforcado, gente, quase sempre, vocês veem que ela retrata este homem, né? Que de fato tá amarrado aqui de cabeça pra baixo. A gente também tem um 4 invertido, tá? A gente tá falando de pessoas que podem estar mais cansadas, tá? Podem estar tendo a sua energia drenada de alguma maneira. Então eu tô me doando muito por alguma coisa, seja essa coisa, puxa, pode ter a ver com trabalho, pode ter a ver com relacionamento, pode ter a ver com N fatores das nossas vidas, tá? Mas o enforcado é como se a gente estivesse numa fase de mais cansaço, em que as nossas ações, elas não são devidamente recompensadas pelo esforço que a gente está colocando nelas. Então, essa carta, quase sempre, ela tá pedindo por um momento de mais reclusão, né? Um momento da gente ficar um pouco mais sozinho, uma necessidade da gente primeiro se reequilibrar internamente. Essa semana, esse momento da vida de vocês não pode ressoar na base da autocobrança, tá? Muito pelo contrário, o enforcado quase sempre ele não traz resultados materiais muito efetivos, tá? Mas se a gente se envolve com atividades de autoconhecimento ou atividades terapêuticas, aí sim essa carta pode até ser muito esclarecedora, porque justamente por esse afastamento que a gente tem das questões mais práticas da vida, às vezes a gente consegue enxergar coisas que às vezes na correria do dia a dia a gente nem conseguiria enxergar, tá bom? Agora, essa carta, provavelmente, ela tá falando de pessoas que estão lidando com situações um pouco cansativas, são pessoas que estão doando muita energia, são pessoas que podem estar mais cansadas ou que não estão se sentindo em pleno controle da situação, tá bom? Como a gente tem um cavaleiro de ouros acompanhando essa carta, eu imagino que essas coisas das quais vocês sentem não ter muito controle também pode ter a ver com questões práticas da vida, tá? O dia a dia, a matéria, o trabalho, o dinheiro, parece que a gente não tem uma recompensa muito grande desses esforços. Só que ao invés da gente querer controlar tudo ao nosso redor, né, e ter de fato, nossa, então quanto mais eu me cansar, mais eu vou ter um bom resultado? Não, tá? Essa carta tá falando assim, olha, você tem que pesar direitinho com o que você tá se envolvendo. Será que você tá se envolvendo na medida certa com as coisas? Ou será que você tá se doando em excesso? Será que você tá se cansando além da conta? Esse cavaleiro de ouros, quase sempre ele tá retratando pessoas que buscam estabilidade na vida, né, mas que às vezes tem que se deter em coisas mais simples, né, do que alcançar um grande projeto, ter uma grande recompensa. Primeiro, essa carta tá falando, olha, eu tenho que equilibrar o meu dia a dia, eu tenho que priorizar o meu bem-estar, eu tenho que organizar minhas finanças num nível mínimo, ok, num nível básico, né, mas eu tenho que voltar a equilibrar os detalhes, as pequenas coisas da minha vida, porque se eu fico me cobrando muito por coisas que estão muito além do meu controle, talvez eu só me gere cansaço, né? Então aqui a gente tá falando de uma fase de não se cobrar em excesso, muito pelo contrário, às vezes ficar um pouco mais recluso, às vezes se recolher, às vezes aprender a dizer não para algumas situações, puxa, então aqui tá além do meu limite, aqui eu tô me doando em excesso, essa pessoa só me cansa, ou essa situação determinada só me cansa. Então às vezes a gente tem que saber o momento de se retirar um pouco, né? E se priorizar um pouco também, tá? Lembrando que esse cavaleiro de ouros, ele vai pedir para vocês primeiro olharem para funções básicas da vida, a saúde, o bem-estar, o autocuidado, tá? Tentar ter uma rotina mais ou menos disciplinada, ao invés de querer fazer um dia muito e no outro dia nada, né? E tentar se dar um tempo de fato, tá? Respeitar esse momento de um pouco mais de cansaço. Algumas coisas podem não estar muito claras nesse momento e a gente também tem que aprender a se respeitar, tá bom? Bom, a terceira combinação estava embaixo dessa pedra aqui. Vou mostrar para vocês qual era esta combinação. Aqui a gente tem a carta do eremita, gente. A gente tem um senhor, né? Carregando uma bengala. Vocês veem que ele também tem uma lamparina. Ele tá peregrino aqui num deserto, né? E vem junto com ele um 2 de copas, tá bom? A carta do eremita tá trazendo para mim situações, né? De pessoas, na verdade, que estão abandonando uma zona de conforto. Tá? Esse senhor, né, ele resolve fazer uma aventura, ele resolve fazer uma trajetória, só que é uma quebra num porto seguro que ela tem, tá? Então, o que significa isso para nós? Vocês estão sendo convidados, vocês estão passando por um momento em que vocês podem estar um pouco mais incomodados, eu tenho que lidar com uma certa instabilidade em algumas coisas da minha vida, mas vocês também escolhem deixar para trás uma zona de conforto, né? Quase sempre essa carta é uma carta que tá falando de uma transformação
lenta, progressiva, lembrando que ele é um senhor de idade, né? A gente tem, claro, alguns projetos até caminhando para frente, mas é de uma maneira muito lenta, a gente tem que cultivar a paciência, tem que dar tempo ao tempo, inclusive tempo também para a gente mesmo, tá certo? Essa carta, ela vai falar então de pessoas que estão quebrando essa zona de conforto, estão querendo se movimentar em direção a alguma novidade, são pessoas que têm todo um corpo de conhecimento, são pessoas que estão nessa fase um pouco mais reflexivas, podem inclusive estar se sentindo um pouco mais sozinhas, tá bom? Lembrando que isso daqui é uma impressão porque tá vindo junto com o 2 de copas, então na verdade não é que essas pessoas estão sozinhas, tá? Simplesmente elas estão tendo que trilhar um caminho, fazer decisões, tomar escolhas na vida que retratam um pouco da solidão. Tem coisa que a gente escolhe que ninguém consegue escolher pra gente, que a gente não consegue pegar um conselho de ninguém, não dá pra gente ser influenciado, né? De fato, são as nossas escolhas que abrem um caminho novo nas nossas vidas. E nessa fase, né, a fase que o eremita sai de casa, a fase que ele decide peregrinar, que ele decide se aventurar de novo, né? É uma fase de incômodo, tá? É uma fase de algumas restrições, então eu percebo que eu não consigo controlar algumas coisas na minha vida, e tá tudo certo com isso, são fases, né? A gente percebe que tem coisas que não estão no nosso controle, a gente se sente um pouco mais sozinho em alguns momentos, mas é claro que frente a todo esse julgamento de valor, vocês percebem que esse momento de solidão também é um pouco necessário, né? E não é que vocês não estão acompanhados, né? Muito pelo contrário. Às vezes essa carta tá trazendo pessoas que estão abandonando uma zona de conforto. Neste momento podem até estar se sentindo um pouco sozinhas. Puxa, eu tô trilhando um caminho um pouco difícil. Eu tô querendo fazer uma mudança na minha vida. Eu tô precisando fazer uma transformação, né? Mas essa transformação também vai ressoar muito de acordo a pessoas novas que vão chegar na minha vida, tá? Esse 2 de copas tá falando assim, olha, você no futuro vai ter encontros com pessoas que ressoam muito mais de acordo com você, você vai ter apoio, você vai se sentir satisfeito emocionalmente, pelo menos em algum nível, tá? Só que agora é claro que pra gente conquistar coisas no longo prazo sempre envolve uma peregrinação um pouco mais difícil, né? As transformações são lentas, são um pouco penosas, tem momento que a gente se sente um pouco mais cansado. Essa carta inclusive fala que algumas funções do dia a dia, o trabalho, o manejo do dinheiro, alguns projetos que vocês talvez tenham, são projetos um pouco mais cansativos ou que tá demorando para estabilizar, ou que tá demorando para trazer resultado, mas com certeza esse eremita, ele sente que ele tá no caminho certo. Essa zona de conforto, quem decide abandonar são vocês, né? E de fato essa carta, ela traz um crescimento muito grande, é uma carta que a gente relaciona muito ao intelecto, o desenvolvimento do intelecto, eu me sinto mais reflexivo, eu me volto para áreas de estudo, eu preciso me envolver menos com pessoas que não fazem sentido para mim e cada vez mais com pessoas que realmente me agregam, que realmente ressoam de acordo comigo, tá? Então esse momento de solidão, ele é temporário, né? Ele é necessário até para que vocês consigam fazer aí um juízo de valor com quem vocês querem se relacionar daqui para frente ou não. E novamente essa carta, ela pode trazer alguns atrasos em alguns projetos, tá? Mas de novo, toda transformação é lenta, a gente tem que ter paciência, a gente tem que devagar aí nesse novo trilhar, nesse novo caminho, tá bom? Gente, então essas foram as combinações dessa semana. Quero agradecer vocês por terem assistido ao vídeo. Não deixem de me deixar um comentário, curtir o vídeo, se inscrever aí no canal. Eu fico muito grata por todo o apoio que vocês dão aqui na página. E não deixem de dizer se esse modelo foi legal para vocês, se ressoou para vocês e para a semana de vocês, tá bom? Um beijo grande.